Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos entrando, galera. Sabadão, sabadão gostoso. Ótimo aí para aprender um pouco sobre gestão de pessoas. Deixa eu colocar aqui. Começou os coraçãozinhos aí. Gestão de pessoas, vamos lá. Opa. Gestão. Gestão de pessoas. Fixar comentário. Aí. Bom, muito bom, muito bom. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, Simone, Danilo, Júnior, Man, SZ, sejam bem-vindos, boa tarde. Muito obrigado, sabadão de tarde. Vocês me dando aí a audiência de vocês, dando tempo de vocês para mim. Marcão, boa tarde. Muito legal. Nada como um fim de semana, um sábado à tarde. Agora você pega aquela porçãozinha, abre a cerveja. Ou se não, quem não bebe cerveja, o refrigerante, o suco. E vai assistindo o Everton aqui falar por 1 hora sobre gestão de pessoas. Sobre como realizar uma boa gestão de pessoas. Sem dúvida nenhuma, vocês vão terminar o sábado melhor dessa forma. Vão terminar mais leve, porque vai ver que gestão de pessoas não é um bicho de 7 cabeças. E aí vão acordar cedo, amanhã cedo leve, vão tomar aquele café e 9 horas da manhã vai fazer o quê? Vir aqui para a live assistir sobre estratégias para você aumentar suas vendas. E aí você vai ter um ótimo fim de semana. Aprendeu a fazer gestão de pessoas e estratégia para aumentar as suas vendas. Não querem mais nada, né? Boa tarde, malharia. Bom, pessoal, hoje eu não entrei com música, porque ontem eu tentei salvar a live e o Instagram não deixou por causa da música, que é direitos autorais. Então hoje eu resolvi entrar sem música para me fazer um teste, tá bom? Não consegui salvar ontem e a de ontem não ficou salva. Boa tarde, Amanda. Muito prazer. Essa é a terceira live que eu te vejo aqui também. Obrigado, viu? Tem uma galera aí que tá fiel aí. E hoje eu vou falar sobre gestão de pessoas. É um dos temas assim muito debatido, muito quando eu faço o curso presencial, Escale o lucro da sua empresa, é um curso que é um tema em que os empresários, donos de micros e pequenas empresas, reclamam bastante. A gestão de pessoas está difícil, a gestão de pessoas, minha equipe não entrega resultado, minha equipe não tem comprometimento, minha equipe não consegue desenvolver o trabalho sozinho. Mas eu acredito muito que tem alguns pilares, algumas ferramentas, alguns passo a passo que dá para a gente fazer, que melhora bastante, que consegue extrair mais resultados do seu grupo, da sua equipe, dos seus colaboradores, tá bom? E o primeiro passo, por que gestão de pessoas é importante? Primeiro que a sua empresa funciona da seguinte forma, ela tem um fornecedor, você tem um fornecedor, aí você tem a sua empresa, que acontece um processo, né, seja de serviços ou de produtos, e aí você tem seus parceiros que vendem com o cliente, ok? Os seus fornecedores, o que eles são? Os seus fornecedores são pessoas. A sua empresa, ela tem ali pessoas que fazem a transformação do seu produto ou serviço. Os seus parceiros são pessoas. Então, é um grupo de pessoas que vende um produto ou um serviço para um cliente. E esse cliente é uma pessoa. Então, olha a importância da pessoa. Você não tem uma empresa. Você não tem um negócio. O seu negócio é de pessoas, né? Você tem um negócio de pessoas, vamos dizer assim. A importância que é fazer a gestão de pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é... Já falei, eu acho que na primeira live, que você não constrói uma empresa de sucesso. Você constrói uma equipe de sucesso que constrói uma empresa de sucesso. Então,
mais um fato para a gente entender a importância da gestão de pessoas. E o que eu separei aqui, ó, foi um material bacana que a gente... É um resumo macro, né, do que eu penso de gestão de pessoas. Vamos falar aqui em 59 minutos, mas no nosso módulo, por exemplo, eu dou acho que 6 horas só de gestão de pessoas. Então, vou tentar resumir, não vou aprofundar em muitos assuntos, mas é muito mais, eu quero dar um norte para vocês, falar um pouco de ferramentas, falar um pouco de métodos, falar um pouco de experiência minha também na área de gestão de pessoas, tá bom? Ficam inteiramente à vontade para participarem, fazerem pergunta. Deixa eu ver aqui quem eu... Opa, já. Toda vez que eu encerrar aqui eu faço minhas... Marcola. Marquinhos. Eita. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Vanessa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Fefe. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Vamos falar agora sobre gestão de pessoas. Volto a falar, tá bom? Se vocês quiserem perguntas, fazem perguntas, quiserem fazer alguma colocação, quiserem participar, podem participar. É muito legal, me ajuda bastante, tá bom? Eu acredito em gestão de pessoas em 3 pilares. Lá vem você falando de pilar de novo. Por que a gente faz, normalmente quem está querendo ensinar algo, divide assim em pilares, divide assim em blocos, em partes, porque fica mais fácil da gente demonstrar o funcionamento, fica mais fácil da gente, por exemplo, quando a própria consultoria, quando a gente divide por blocos, por pilares, é muito mais fácil da gente implantar, para a pessoa entender o que a gente está falando, tá bom? Mas vocês podem chamar de pilares, blocos, eu falo pilares, tá bom? Eu divido a gestão de pessoas em 3 pilares que são mais importantes. O primeiro é a liderança empreendedora. O segundo é a cultura organizacional. E o terceiro é o desenvolvimento da equipe de alta performance. Então, você precisa ter esses 3 pilares bem alinhados para que você consiga ter uma boa gestão de pessoas. Para que você lá no topo, né, nossa casinha de novo, você tenha uma equipe feliz. Se você não tiver esses 3 pilares, se você tiver só um ou se você tiver só 2, não adianta, você não vai conseguir ter uma gestão de pessoas eficaz, que te dê resultados, tá bom? Bora lá. Eu falo muito tá bom, né? E eu vou falar um por um agora, tá bom? Vou começar pela liderança empreendedora e vou até o final. E eu acredito que vai dar tempo aí de falar tudo. Liderança empreendedora. Pessoal, sem liderança não tem sonho grande. Sem liderança não adianta querer pensar na meta grande, na empresa extremamente forte, se você não tiver uma liderança forte. Uma empresa de sucesso precisa ter uma liderança. E liderança, o que é liderança, né? O que é ser líder empreendedor? O líder empreendedor é aquele que bate metas com as pessoas, com a equipe, fazendo a coisa certa. Esse é um termo também do Vicente Falcone. Líder é aquele que bate meta com a equipe fazendo a coisa certa. E aí tem uma frase que quem fala muito é o Marcelo Germano do EAG, e eu gosto bastante. Eu gosto também de dar que os méritos, né, de quem está falando, que não é meu, de que a equipe é reflexo do dono. Essa é uma frase, eu acho que muito forte, muito impactante, de que a equipe é reflexo do dono. Então, o que você está reclamando da sua equipe, olhe um pouco para você e veja como é que você está agindo, né? Se a sua ação está fazendo com que eles ajam daquela forma ou não. E como é que faz para ser um líder empreendedor? Liderança é um dom? Liderança é algo que se aprende? A gente tem um curso de liderança e eu falo que, olha, liderança, tem pessoas que nascem com dom e tem pessoas que que não nascem com esse dom, mas se aprende. Então, para mim, praticamente tudo na vida você consegue aprender. E liderança também você consegue aprender. E o líder empreendedor, quando eu falo líder empreendedor, estou falando o dono, o gestor da micro e da pequena empresa, ele tem que ser o exemplo. O principal, acho que o número 1 da liderança, né, a habilidade e a característica, é ser o exemplo. Eu vou contar uma história aqui de um cliente que me chamou para ir na empresa dele. E aí eu fui conhecendo a empresa dele, ele foi me mostrando a empresa,
E eu vi que era uma empresa muito bem estruturada, que tinha processo definido, era uma empresa organizada. Eu falei, cara, o que será o problema dessa empresa que ele está me chamando, desse empreendedor que ele está me chamando? E aí chegou no final, né, do tour lá, tal, me chamou na sala dele, e aí ele foi me contar o problema dele. Ele disse, olha, Ayrton, tenho muitas falhas no meu processo porque as pessoas não seguem processo. As pessoas, elas, vira e mexe, elas quebram o procedimento, elas quebram o processo, não, procedimento. Vira e mexe, elas quebram o procedimento. Vira e mexe, elas não cumprem o procedimento. E ele tinha um procedimento tudo bonitinho, tudo certinho, as pessoas não cumpriam. Aí eu falei, bom, vamos apurar um pouco mais. Deixa eu ficar uns 15 dias, toda vez que der um problema, a gente vai apurar o problema. E durante 15 dias eu apurei 12 problemas, tá bom? Desses 12 problemas, 10 foram por quebra de processo, de procedimento, perdão, quebra de procedimento. Das 10, quebra de procedimento, vou contar de forma diferente. E aí eu fui dar um feedback para ele, fui dar uma reunião e eu falei para ele assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que nós descobrimos que realmente você tem esse problema de quebra de procedimento, que o seu pessoal não está seguindo o procedimento. Aí foi para ele, de 12 problemas, 10 foram causados por quebra de procedimento. E aí ele se animou, né? Falou, e qual que é a notícia? Aí tem e outra parte da notícia boa é que uma pessoa só provavelmente está causando essa quebra de procedimento. E ele falou, poxa, então é uma notícia boa mesmo, porque eu posso mandar a pessoa embora e resolvo. Falei, agora eu tenho uma notícia ruim. Você não pode mandar essa pessoa embora. Mas como assim não posso? A pessoa que está quebrando os procedimentos, de cada 10, 6 foram você que quebrou. Ou seja, ele não seguia, o líder, o dono, queria que a equipe dele seguia o procedimento, mas ele mesmo não quebrava, ele não seguia. Ele mesmo quebrava o procedimento. E aí eu fui mostrar os 6 para ele, e ele falou, poxa, mas aqui eu estava viajando, mas aqui eu estava muito ocupado, aqui eu estava numa reunião. Se você vai fazer parte do processo, parte do procedimento, pessoal, você tem que ter tempo para fazer isso. E você tem que ser um exemplo. Eu quero que minha equipe siga procedimento. E você quebra procedimento? Qual que é a chance de o seu colaborador seguir o procedimento? Nenhum. Eu quero que minha equipe trata bem os clientes. Aí você vai tratar o cliente e você trata mal. Eu quero que minha equipe cumpra risco horário. Aí você, como líder, marca a reunião às 9, chega às 9h10. Então, você é o exemplo. A sua equipe é o reflexo da sua liderança. Então, o primeiro passo que você tem que ter para ser um líder empreendedor de sucesso é dar exemplo, tá bom? Galera aqui chegando, Moda Duque, Sandra, boa tarde, Messi, Carlos, Lourdes, boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Bom, liderança empreendedora, primeiro passo, dá o exemplo. O segundo passo é você saber equilibrar entre ser gestor e ser líder. O líder empreendedor, ele precisa equilibrar. O que é ser gestor e o que é ser líder? O gestor é aquele que otimiza processos e o líder é aquele que otimiza pessoas. O gestor, ele tem foco em indicadores, processos, foco em melhoria contínua, foco em método, conceitos. Já o líder não. O líder já comunica, treina, engaja. Então, o segundo passo para você ser um líder empreendedor é você saber como equilibrar esses dois papéis que você tem, tá ok? O terceiro é ter energia. Fundamental ter energia. Quem gosta de líder com energia negativa, ou energia baixa, ou que não tem energia para realizar as ações dentro da empresa, não tem energia para resolver problema, não tem energia para tomar as decisões que a gente chama aqui de decisões de estômago. É aquela decisão que você precisa tomar e toda vez que você pensa nela, tá embrulho o estômago, sabe? E você não toma, você fica empurrando, você fica postergando, não toma decisão. O líder precisa ter energia para tomar esse tipo de decisão.
Ah, tem um cara que tá fazendo muito mal para minha equipe, quero mandar embora, mas não sei como mandar. Meu, se tá fazendo mal para sua equipe, manda embora. Você tem que ter energia. Energia física, espiritual, mental. O líder, ele precisa estar energizado, ok? Eu já me perdi. Quarta, né? Quarta, ter a inteligência emocional. O líder que não tem uma boa gestão de emoção de si mesmo, como é que ele vai querer exigir uma boa gestão de outras pessoas? Então, o líder ele precisa ter uma inteligência emocional. Inteligência emocional é você fazer a gestão, né, da sua emoção, é você saber o que você está sentindo, né? Ah, tô com raiva, tô irritado, vou estourar. É você sentir que tá nesse ponto, se segurar e utilizar a raiva ou o estourar para fazer algo de bom, né? Algo que realmente você precisa fazer, de bom não, algo que você precisa fazer, sempre interagindo com a emoção de outras pessoas, com a emoção de quem está envolvido. Isso que é ter inteligência emocional. Então o líder ele precisa dominar essa inteligência dele, essas emoções, e precisa ter a inteligência emocional. Tá ok? Quinto, o líder precisa ser resiliente. O que é resiliente? É o antifrágil. Quanto mais você bate, ele muda, né? Conforme você pressiona, por exemplo, ele volta. Quando você bate, ele muda, deforma, mas ele volta. Ele tem a capacidade de retornar ao estado anterior. Então o líder ele precisa estar com essa capacidade de sofrer as mudanças e mesmo assim não perder o seu espírito, a sua energia, o seu foco, a sua forma, tá bom? De ser. Sexto, ele tem que comunicar, tem que delegar, tem que engajar, tem que treinar. Isso aí eu vou falar um pouco mais para frente, tá bom? E por último, o líder, sétimo, tem que inovar. O líder, ele precisa ser inovador. E aí vem um grande paradigma sobre inovação e criatividade. Quando se fala em inovação e criatividade, todos pensam que é algo assim fora do comum. Ah, eu preciso inovar na minha empresa. Então, como é que eu vou ser um Steve Jobs? Eu preciso ser um Steve Jobs. Não. Inovar nem sempre, nunca é ser um Steve Jobs. Tanto é que Steve Jobs só teve um, né? Então, inovar é você fazer algo diferente do que você já faz. Por exemplo, aqui, a gente teve uma pandemia e teve bastante empresas aqui que começaram a fazer o delivery. Já inovou. Ah, Everton, mas ele não inventou o delivery, mas inovar não é inventar, é fazer diferente. Para ele, para nossa cidade aqui, por exemplo, nós somos no sul de Minas, uma cidade pequena, foi uma inovação. Você poder receber, por exemplo, de um mercado por delivery. Para nós foi uma inovação. Né? Cidades grandes, isso já é há muitos anos, já tem, né? Você fazer esse tipo de ação. Mas para nós foi uma inovação. Então, inovar não é sempre inventar a roda. Ter criatividade, eu gosto muito da definição do Murilo Gun, tá? Ter criatividade é você olhar por pontos diferentes o mesmo problema. É você tentar criar uma solução criativa para um problema. Uma solução diferente. E para isso você olha de forma diferente. E aí ele dá até um exemplo da roda. Ah, quem inventou a roda, da onde tirou essa ideia? Será que não foi de repente do coco que caiu e saiu rolando? E ele teve um input e começou a olhar aquilo de forma diferente e não fez a roda? Então, olha a interessante a inovação e a criatividade. Não é nada inspirador, não é nada ser um Steve Jobs, não é nada ser um artista. É muito mais você criar algo diferente do que você está fazendo. Você tem inputs diferentes dentro da sua mente, você olhar para uma visão diferente e ter uma outra visão, uma outra forma de resolver o seu problema. Isso que é inovação e criatividade dentro de uma empresa. Dá para falar bastante sobre inovação e criatividade, que é muito legal. Inclusive o Murilo Gun, não sei se está gratuito ainda, ele tinha um curso que era gratuito, reaprendizagem zero, uma coisa assim, gravidade zero. Muito bom, tá? Eu recomendo. Ok, fechamos aí liderança empreendedora. O que vocês acharam? Gostaram? Concordam? Opa, vamos falando aí para mim. Boa tarde, boa tarde. Calma aí que eu vi aqui. 0A14.
Beleza. Marcão, beleza. Bom, pessoal, podem. Uma pergunta, pessoal, fazendo colocação aí, fiquem à vontade. Pode ir aqui, mais ou menos, aqui, calma aí. Dá seu coraçãozinho aqui, ó. Quanto mais melhor. Aqui também tem alguma coisa do aviãozinho, né? Como é diferente de vocês. Tem um aviãozinho aqui que vocês, se clicarem, vocês compartilham para chamar mais pessoas. Chama essas pessoas aí que tá assistindo Netflix para vir assistir o Everton, que é melhor. Vamos lá. Segundo pilar agora, cultura organizacional. Muito bacana, concordo plenamente, Danilão. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Vai falando aí, pessoal, eu vou respondendo, tá bom? Vamos falar sobre cultura organizacional. O que é cultura? Cultura, se a gente pensar assim, de forma geral, ou até dentro da empresa também, é uma força invisível. O líder tem que ver como um membro da equipe de igual valor. O líder tem que se ver como um membro da equipe de igual valor, sem dúvida nenhuma. O líder, ele tem digamos assim, uma hierarquia dentro das empresas que já foge um pouco de conceito de liderança, mas que ele precisa... Girando aqui. Mas que ele precisa entender que ele é parte da equipe como todo mundo, né? Ele não é diferenciado. Lógico que ele tem, por sua função, dependendo do cargo, ele tem aspectos diferentes, mas ele é parte da equipe. E principalmente quando o líder é um empreendedor, dono da empresa. Piorou ainda, né? Porque, na verdade, você está olhando para a sua empresa. Você está fazendo a sua empresa ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, a liderança precisa, principalmente nesse ponto, entender que ele é parte da equipe também. Tá ok? Se foi isso que eu entendi, se for legal, bacana. Se não for, pode mandar também aí que nós vamos conversando, Amanda. Bom, o segundo é a cultura. Cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É uma força invisível que direciona o comportamento das pessoas dentro da sua empresa, dentro da cidade, dentro da sua sociedade, dentro da sua igreja, dentro do seu grupo de amigos, dentro da faculdade. Vou dar um exemplo aqui de cultura que o pessoal fala muito, né? O inglês ele tem a cultura de nunca chegar atrasado, ele tem a cultura da pontualidade. Então, isso está na cultura dele. E você, quando entra num ambiente que tem uma determinada cultura, o seu comportamento em relação àquele ambiente muda também. O seu comportamento altera. Então, por isso que a cultura ela direciona o comportamento. Porque se você pegar entrar numa sala, por exemplo, e que todo mundo joga papel no chão, se você tiver que jogar algum papel no chão, se você tiver algum papel, pode ser que você jogue também no chão ou não, mesmo que isso não está dentro dos seus valores, não está dentro da sua cultura, você acaba jogando. Ou se você tem ao contrário, se você tem essa cultura, papel pega e joga no chão mesmo, e a sala está limpinho, brilhando, e ninguém joga papel no chão, você também, quando tiver um papel, você não vai jogar no chão. Porque a cultura molda o comportamento das pessoas. A cultura direciona o comportamento das pessoas. Então, cultura, falando um pouco popular, é o jeitão de como a sua funciona. É o jeitão de como as coisas funcionam dentro da sua empresa. E aí tem muitas pessoas que falam assim, Everton, meu pessoal não consegue consegue desenvolver o trabalho sem mim. É porque você não está dando cultura para que eles... você não criou essa cultura para que eles fizessem o trabalho sem você estar lá. Everton, minha equipe não tem aquela preocupação do custo, de que quanto que a gente precisa reduzir, que a gente precisa fazer cada vez menos, mais com menos, né? Mas é porque você não implantou essa cultura dentro da sua equipe. Mesmo que... Assim... Calma aí, pessoal. Mesmo que você queira, cultura é algo que se cria. Mesmo que você não queira, cultura é algo que se cria.
Ou você direciona qual é a cultura que você quer dentro da sua empresa, ou ela vai ser criada a esmo, vai ser criada aí conforme for o dia a dia, tá bom? O líder, meu líder passa o que ele quer da equipe e fala: sei que vocês são capazes e não participa. E quando não fica de bom, reclama e briga. Aí é um outro problema, né? Na verdade, é delegar, né? A gente vai falar isso é o último ponto, eu acredito, até da aula, que é sobre delegar. Quando você delega, né, para sua equipe fazer um trabalho, você precisa ter clareza no que você está delegando, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam estar prontas para realizar o trabalho. Se elas não estiverem prontas, se elas não estiverem preparadas, não adianta. Ou se elas não entenderem, né? Eu já vi delegação aí que as pessoas nem entendeu o que a pessoa queria, ficou com medo de perguntar, porque era o chefe dela, e o chefe dela não estava nem aí, né? Não era líder, era chefe. E aí, na hora quis só cobrar resultados. Então, o líder, ele tem que estar junto, ele tem que estar acompanhando, ele tem que delegar, ter certeza que a pessoa entendeu o que é para ser feito e acompanhar. E se a pessoa não está conseguindo, né, as pessoas, a equipe não está conseguindo desenvolver o trabalho, não está conseguindo fazer o trabalho da forma como ele quer, ele tem que ir lá e treinar a pessoa, desenvolver as pessoas. Não adianta só cobrar, tá ok? E principalmente reclamar e brigar, né? Brigar é um negócio que não dá certo, né? Isso é complicado. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre delegar e o brigar entra um pouco de feedback. Eu vou falar também um pouquinho aqui sobre feedback. Tem que saber como dar o feedback, né? Senão não é brigando que se dá um bom feedback. Tá ok? Bom, vou retornar à cultura e daqui a pouco a gente volta a falar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, legal. Eu estava falando da cultura, que é uma força invisível, que as pessoas se direcionam, que a cultura ela se cria sim ou não. A cultura, pessoal, ela se forma, você querendo ou não, da forma que você quer ou da forma como você não quer. Então, se ela vai se criar da forma como você quer, por que você não direciona? Fala assim, ó, eu quero que minha empresa tenha essa cultura e não começa a fazer um trabalho para direcionar a sua equipe para trabalhar essa cultura. Eu vou dar exemplo de uma empresa que tinha um setor, se eu não me falha a memória, tinha 15 pessoas, e essas 15 pessoas, o mais novo, estava há mais de 7 anos na empresa. E aí, eles estavam preocupados, porque assim, o resultado já não era mais o mesmo, e eles sentiam que precisava mudar um pouco a cultura daquele setor. Só que eles fizeram de uma forma errada. Eles começaram a colocar pessoas novas. E começaram a colocar, ó, vamos colocar todo ano, a cada 4 meses, um estagiário. E eles foram colocando e substituindo. Passou 4 anos, das 15 pessoas, 9 eram novas pessoas. Que eles tinham colocado, que eles tinham traçado um perfil, que eles tinham colocado para trabalhar na empresa, na equipe. O que aconteceu? A equipe estava com a mesma cultura. A equipe estava com os mesmos resultados. Por que isso? Porque é aquilo que eu falei. O ambiente molda as pessoas. A pessoa chegava nova com uma cultura diferente, mas ela era sozinha. Aí o que acontecia? O pessoal em torno mudava a cultura daquela pessoa. E aquela pessoa se acostumava com aquele ambiente. E ele, a partir dali, ele trabalhava, né, desempenhava um papel igual à cultura daquele ambiente. Então, assim, não resolve às vezes você só trocar de pessoas. Você precisa trabalhar as pessoas que estão lá, direcionar as pessoas que estão na equipe. Se não me falha a memória, foi a Globo que quis mudar a cultura da empresa e ela teve que, inclusive, construir um prédio novo, uma área nova, trouxe pessoas diferentes para começar aquela operação nova e aos poucos ela foi migrando. Ou seja, ela criou um prédio novo com pessoas novas, com cultura diferente, e aí pegou as pessoas das velhas culturas e aos poucos introduzindo na nova cultura. A dificuldade de se mudar uma cultura é muito grande. O próprio Vicente Falcone fala que quando a gente vai trabalhar com pessoas, se for uma empresa de médio porte, que é a área que ele trabalha, demora de 5 a 6 anos para se mudar uma cultura.
É lógico que quando eu estou falando aqui para vocês, meu foco, né, é moldar micros e pequenos empreendedores, transformar o gestor de micros e pequenos empreendedores, é menos tempo, porque a gente ainda tem uma equipe menor e fica mais fácil da gente moldar, tá bom? E aí, como é que se faz a cultura, Arthur? Legal, você já falou de cultura, mas como é que eu moldo a cultura? Como é que eu direciono a minha cultura? Não é difícil. Não, perdão. É simples, mas é difícil. Não é fácil. Mas não é um bicho de sete cabeças. É bastante simples, tá bom? A primeira parte, você tem que desenhar o seu manual de cultura. Você tem que desenhar qual é a cultura que você quer dentro da sua empresa. Como é que você quer que a sua empresa trabalhe? Como é que você quer que a sua equipe trabalhe? Ah, eu quero uma equipe que me entregue muito resultado, seja autônoma. Então você precisa escrever isso nesse manual. Você precisa determinar que você quer isso. Né? Nessa primeira parte a gente só está escrevendo. Você precisa pegar lá da sua estratégia, o seu propósito. O propósito faz parte da cultura. Se você determinou que valores você quer ter para sua empresa, aonde você quer chegar, como você quer chegar, quem você quer ser lá no seu propósito, então você precisa buscar isso e inserir dentro da cultura. Você precisa também colocar suas competências essenciais dentro da sua cultura, na hora de você desenhar, na hora de você escrever a sua cultura. Que tipo de competência você vai inserir dentro da sua cultura? Ah, quero a competência de ética, quero a competência de limpeza, quero a competência de qualidade, quero a competência de custo. Você tem que inserir. A minha empresa é uma empresa que ela quer ser reconhecida como a Disney, por exemplo. Ela quer ser reconhecida por atendimento ao cliente, excelência em atendimento ao cliente. Então, dentro da cultura dela, ela coloca isso. Olha, na nossa cultura, na nossa empresa, os colaboradores precisam ter cuidado e zelar pela excelência de atendimento ao cliente, pela satisfação do cliente, pelo encantamento do nosso cliente. Por isso que é importante você determinar tudo que você quer na tua cultura. Depois que você determinou o que você quer na tua cultura, fez o seu manual, isso pode ser do jeito que você achar melhor. Pode ser um manual mesmo, um book, né, um e-book, um livro, alguma coisa assim. Pode ser apenas um memorando, pode ser por imagem, pode ser em planilha, da forma como você quiser. O importante é que você monte a cultura dentro da sua empresa. Que cultura você quer. E de uma forma que você consiga transmitir, que é o segundo passo. Né? Você tem que implementar essa cultura. E como é que a gente implementa essa cultura? Primeiro, vivendo a cultura no dia a dia. Se você quer ter minha cultura dentro da sua cultura você colocou lá que quer as pessoas preocupadas com custo. Aí você sai da sua sala e deixa o ar-condicionado ligado, ou você sai da sua sala, o ar beleza, mas deixa a luz ligada, ou o ar-condicionado com a porta aberta que gasta mais, estraga o ar. Então, se você tem que começar a vivenciar cada ponto que você colocou na sua cultura. E quando eu falo você vivenciar, não é só você começa a passar pelos seus líderes e começa a comunicar para os seus colaboradores, tá bom? O segundo passo que você tem que fazer é começar cada vez mais disseminar essa cultura, o que você deseja, para a sua equipe. De que forma? Através de reunião, através de feedback, através de evento, através de palestra, através de curso, através de ações em conjuntas. Você começa a mostrar para as pessoas, é isso aqui o que eu quero de vocês. É isso aqui que eu quero da minha equipe. Então, a partir desse momento, nós temos que seguir isso. E cultura não é uma coisa que você força, tá bom? Você faz assim, as pessoas... a partir de agora vocês vão seguir assim, pronto, e acabou. Você vai ter muito mais trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui que eu li, tá? Num livro, não lembro o livro agora, peço até desculpa. Mas de uma empresa, de uma comparação de duas empresas que queriam utilizar crachá. E aí, uma empresa foi, assim, imposta. Ela impôs, pessoal, a partir de agora vocês vão ter que utilizar crachá dentro da empresa. E isso foi muito complicado, porque as pessoas não tinham essa cultura, mas eles queriam. Então, eles forçaram e começaram a punir, e começou a brigar, e foi assim, um desgaste
extremamente enorme para fazer com que as pessoas utilizassem o crachá. Já teve uma outra empresa que também, com esse mesmo objetivo, fez um pouco diferente. Ela deu crachá só para o pessoal da alta direção. Aí o pessoal da alta direção começou a andar para cima e para baixo, dentro da fábrica com crachá. E as pessoas começaram a olhar aquilo e falar, poxa, eu também queria um crachá, também queria um crachá. De repente passou para todo o pessoal do administrativo. E os pessoal das empresas, da indústria, começou a achar ruim, né? Poxa, por que eles podem usar crachá e nós não? Depois passaram para os líderes dentro da empresa. E até que chegou nos colaboradores. Viu como uma forma de mudar a cultura sem bater, sem brigar, sem desgaste? Então você precisa usar todas as estratégias possíveis para você implantar esse tipo de cultura de forma suave. Porque aí fica muito mais natural. Porque quando você implanta goela abaixo, né, empurrado mesmo, fica muito difícil das pessoas realmente se sentirem parte daquela cultura e seguirem aquela cultura. Por isso que é importante você usar umas estratégias suaves. Ah, mas eu, como líder empreendedor, vai ter algum momento que eu vou precisar tomar uma decisão mais drástica, vou ter que ser mais duro. Tudo bem, concordo. Mas se você tiver que fazer tudo a ferro e fogo, dificilmente você vai conseguir fazer com que as coisas funcionem de forma natural, de forma tranquila. Tá ok? Bom, e o terceiro e último é acreditar no processo de implantação da cultura. Foi o que eu falei na primeira live. Entre 8 e 80 tem diversos números, tem infinitos números. Então, entre você estar com a cultura hoje que você quer e ir para a cultura que você deseja, tem diversas etapas, tem diversos processos que você precisa acreditar e respeitar. E entender que você não vai falar para o pessoal, a partir de hoje é essa cultura aqui, ó, o manual está aqui, vamos seguir. E que a partir de amanhã tá todo mundo bonitinho seguindo o seu manual. Não funciona dessa forma, tá bom? E aí, gostaram da cultura? Segundo pilar, cultura. Tem alguma coisa aí para poder acrescentar? Rafael Fernandes, Rafael, Elza, Mazante. Travou não, né? Beleza. Vocês têm alguma coisa aí para poder acrescentar? Querem acrescentar algo? Querem fazer pergunta? Posso seguir para o próximo pilar, que é o desenvolvimento da equipe em si? Posso mandar bronca? Bora lá. O trato com as pessoas é muito complicado. É isso aí, Marcão. Muito, muito complicado, né? Ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que nós. Bom, vou falar o que eu penso, tá? Eu acho que a gente tá muito mimimi, né? Qualquer coisinha é ruim, qualquer coisinha ofende, né? A gente precisa ter um pouco. Não é ofende, né? Mas qualquer coisinha a gente reclama, né? A gente precisa ter um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, né? Então, e pessoas, eu acho que quando você começa a fazer gestão de pessoas, e principalmente se você fizer ser um bom líder, dar feedback, ser transparente, você consegue conquistar as pessoas. Mas mesmo assim você vai ter problema. Isso, gestão de pessoas vai ter problema. A gente dentro de casa, com as pessoas que a gente ama, a gente tem conflitos, né? Então você imagina dentro de uma empresa. Então, fugir de conflitos a gente nunca vai conseguir. Isso é um ponto importante para o líder também, tá bom? Gerenciar conflitos, né? Tem muitos líderes que vê um conflito pequeno, deixa para depois, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo, e esse pequenininho vai aumentando e de repente fica um negócio, só uma chaminha e de repente já é um incêndio. Então tem que ter cuidado também na administração de conflitos. Bacana? Bom, vamos lá. 7 passos para desenvolver uma equipe de alta performance. Legal, se você já é um baita de um líder, você já tem uma cultura desenvolvida, está em processo de implementação e agora você precisa que sua equipe dê resultado de alta performance.
Trabalhei numa empresa, deixa eu responder aqui, mas antes. Trabalhei numa empresa que tinha muita fofoca. Isso afastava as pessoas para os objetivos e metas das empresas. Afasta muito, né? Porque assim, quando você quer sua equipe reunida num mesmo objetivo, na mesma meta. Se as pessoas não se entendem entre si, com certeza acaba uma não vai querer ajudar a outra, então não vai ter aquela união para conseguir os objetivos e as metas. É muito complicado você fazer uma gestão aí. Fofoca atrapalha muito. O que eu acho que o líder teria que fazer é chama quem que tá fofocando, quando surgir, vai lá e resolve. Ó, surgiu uma fofoquinha disso, disso, disso. Chama as pessoas envolvidas, resolve, dá um feedback, fala, pessoal, ó, isso não é legal, não é bom para a equipe, a gente precisa da equipe junto, a gente quer um objetivo maior, a gente tem um propósito maior. Por isso que eu acho que é importante em propósito. Propósito não é só um romance bonito da administração, propósito da gestão da administração. Propósito é algo que engaja as pessoas. Então, quando você tem um propósito, todo mundo olhando para o mesmo lugar, mesmo que há diferenças, as pessoas se unem para conseguir esse propósito, para conseguir esse objetivo, né? E eu falo muito isso até comparado ao estádio de futebol. Você vê lá 60 mil pessoas se unindo, gritando, cantando juntos numa mesma harmonia para um time de futebol, porque eles têm o mesmo propósito, eles estão com um propósito. Então, propósito engaja e muda muito o ambiente da equipe, tá bom? 7 passos, tá bom? Para ter agora desenvolver equipe de alta performance. Espero que tenha respondido aí, que atendeu. Primeiro passo é recrutamento e seleção. É um dos passos em que vocês, gestores de micros e pequenas empresas, mais pecam. Eu vou contratar, mas tem aí meu sobrinho, tem meu amigo, tem ali meu sogro, tem um cara ali que me indicou, foi indicação, e contrata a pessoa. O Marcelo Germano tem uma frase muito bacana também, que ele fala assim, nunca contrate aquele que você não pode demitir. Vou contratar meu sogro, aí depois ele não tem desempenho, você não pode demitir ele, então não contrata. Porque você vai ter dor de cabeça dentro da sua empresa e você vai ter dor de cabeça na sua casa. Você atrapalha a empresa, o profissional e atrapalha o pessoal, a família. Então, nunca contrate aquele que você não pode mandar embora, tá bom? E recrutamento e seleção é extremamente importante. Se você não recrutar bem, se você não colocar uma pessoa, um colaborador preparado, com perfil para sua equipe, para desenvolver a função, você não contrata, você não corrige mais. Você só perdeu tempo e dinheiro. Então, quando você vai contratar, você tem que ter um processo para contratar. E esse processo eu não vou explicar aqui, que ele tem 6 etapas, e se eu for tentar explicar não vai dar tempo de eu falar tudo, tá bom? Mas a gente tem um vídeo, eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube, ou aqui no Instagram também, no IGTV, que fala sobre contratação, todos esses processos. Mas por que ele é importante, esse processo? Para que você coloque a pessoa certa no lugar certo, da forma certa. Porque senão, contratou mal, não vai ter treinamento, não vai ter equipe, não vai ter fumo, não vai ter bronca, não vai ter nada que conserta. Errou na contratação, acabou. Então começa aí, contratando bem. O segundo, você precisa entender qual que é o perfil do seu colaborador. Não adianta você tentar liderar sem entender que cada perfil, cada colaborador tem o seu perfil. E esse perfil você pode, por exemplo, usar o DISC, né, que é o comunicador, o analista, o executor, o planejador, são 4 perfis. É uma ferramenta chamada DISC. Eles chamam de outras formas esses 4, mas é praticamente isso, tá bom? Então, você precisa utilizar essa ferramenta e conhecer. Por quê? Digamos que você vai fazer uma cobrança, vai colocar uma pressão. Uma pessoa que é comunicadora, se você colocar muita pressão, ela não vai dar resultado. Ela vai começar a se sentir mal e o resultado dela vai ser muito baixo. Uma pessoa, por exemplo, que é executora, que precisa de desafio, que tem muita energia, que precisa de você estar sempre desafiando ela, você precisa, de repente, colocar uma pressão um pouquinho maior para que ela consiga dar um resultado alto.
Ah, Everton, e se eu colocar uma pressão baixa, por exemplo, no comunicador e uma pressão baixa no executor? O comunicador, provavelmente, ele vai te dar um resultado alto. Mas o executor, ele precisa dessa pressão, porque está no perfil dele. E se você der uma pressão muito baixa, com poucos desafios, ele provavelmente não vai ter um bom rendimento e ele vai ficar desmotivado. Então você precisa conhecer o perfil dos seus colaboradores para que você possa tomar decisão, tá bom? Número 2. Primeiro é o recrutamento, o número 2 é conhecer o perfil dos seus colaboradores. O terceiro, perdão. O terceiro, a maturidade. Você precisa conhecer qual é a maturidade que tem a sua equipe. São 4 níveis de maturidade que tem uma equipe. Ela é bebê, ou ela é criança, ou ela é adolescente, ou ela é adulta. Cada uma dessas maturidades, desses níveis, você precisa ter um comportamento diferente, uma liderança diferente e uma forma de tratar diferente, tá bom? Não vou também ficar entrando muito em detalhes como é que é essas 4 aqui, porque a gente só tem 13 minutos, senão não vai dar tempo de eu falar tudo e vocês ainda, se tiver algumas perguntas, não vou conseguir responder, tá bom? Mas amanhã não, perdão. Segunda-feira, nas redes sociais, vai sair, eu acho que o conteúdo é desse, maturidade, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Você precisa conhecer a maturidade da sua equipe para que você lidere conforme a maturidade. Quarto, você precisa tomar decisões baseadas no quadrante do seu colaborador. O que é o quadrante do colaborador, que eu chamo de quadrante do colaborador? É uma matriz que você divide aí em 4, né? Em 4. E você tem de um lado aqui performance técnica, ou habilidades técnicas, e desse outro lado aqui, performance comportamental, habilidades comportamental. No primeiro quadrante, você tem ali as pessoas que têm baixa performance comportamental e baixa performance técnica. Essas pessoas, o que você tem que fazer? Demitir. Se a pessoa não agrega, o comportamento dela é ruim e ela não conhece nada da parte técnica, ela não é boa tecnicamente, o que ela está fazendo dentro da sua empresa? Por que ela está dentro da sua empresa? Aí você já está fazendo uma liderança errada, já não está tendo uma liderança empreendedora. Então, a primeira coisa, se você tem esse tipo de pessoas dentro da sua equipe, demita. Beleza, Arthur. Mas eu tenho aqui uma pessoa que tem alto comportamento técnico, alta habilidade técnica e alta habilidade comportamental. O que eu faço? Essa é a pessoa que a gente quer para nossa equipe. Ela conhece bem tecnicamente e é muito boa no comportamento dela. Essas pessoas a gente tem que promover, a gente tem que premiar, a gente tem que desenvolver cada vez mais elas, a gente tem que investir nelas. Porque o que nós queremos, o que nós sonhamos é que toda a nossa equipe estivesse dessa forma. Lógico que é muito difícil, mas o objetivo do líder empreendedor é fazer com que sua equipe tenha alta performance técnica e alta performance comportamental. Tá ok? Bom, vamos no terceiro quadrante. Eu tenho aqui baixa performance técnica, mas eu tenho alta performance comportamental. O que eu faço nesse ponto? Eu treino. A parte técnica é a mais importante, é a mais fácil de ser treinada, né? Muito mais difícil do que a comportamental. Então, se a pessoa não sabe, por exemplo, é do financeiro, mas ela tem um comportamento muito bom, tem um perfil para o financeiro muito bom, mas ela não conhece muito de finanças, se você dá um curso de finanças para ela, você põe ela para trabalhar com a melhor pessoa do seu financeiro. Então você treina esse tipo de pessoas. Agora, se você for para o quarto quadrante, que você tem um alto conhecimento técnico e um baixo conhecimento comportamental, você precisa decidir o que fazer. Como assim? Você tem que analisar qual é o problema comportamental que essa pessoa tem. Qual é a baixa habilidade comportamental que ela tem. Porque comportamento, muitas vezes, dependendo do comportamento, ele é muito difícil de você treinar, de você moldar, de você alterar. O comportamento, muitas vezes, você não consegue mudar. De repente é alguma coisa que da personalidade, do perfil da pessoa, não adianta, você não vai conseguir mudar. Então você manda embora.
Agora, se é um comportamento que você consegue mudar, bacana, trabalha, muda, treina, desenvolve e faz com que essa pessoa passe para o outro lado, para ter alta técnica e alta comportamental, tá bom? Agora, o que eu vejo muito dentro das empresas é o seguinte: a pessoa tem uma grande capacidade técnica o líder empreendedor, o dono da empresa, ele fica com medo de mandar a pessoa embora, porque olha, ele é tecnicamente muito bom, mas ele faz muito mal para a equipe, ele não respeita ninguém, ele não respeita horário, não respeita a norma, não respeita a cultura, só por causa da parte técnica, mantém esse colaborador. Não façam isso, pessoal. Parte técnica, você ensina. Pega o cara é muito bom na máquina tal. Vai buscar quem sabe ensinar um outro colaborador para ficar muito bom também. Tenho certeza que se você contratou certo, a pessoa com o perfil certo, se você ensinar, a pessoa aprende. Agora, você não pode ficar refém de um colaborador só porque ele conhece bem tecnicamente. Você não pode ficar refém de colaborador. Líder empreendedor não fica refém de colaborador, tá bom? Toma decisão de estômago. Precisa tomar decisão, vai lá e toma. Bacana? Vamos lá. O quinto, pessoal, é engajamento. Você precisa engajar. A sua equipe precisa ser engajada. Se sua equipe não tiver vontade, não tiver engajamento, comprometimento, não vai ter alta performance. Então, o quinto passo é você engajar. E aí, engajar, estou olhando aqui para o horário para ver se dá tempo de eu falar dos outros dois. E aí, engajar, você tem que dar os 2 salários, eu costumo dizer para o seu colaborador. Que tipo de salários são esses? O primeiro é a remuneração, é aquele que você já dá todo mês, todo mês, que está combinado. E o segundo é o salário emocional. Que o salário emocional é você reconhecer a pessoa. Quando ela faz algo bom, você dá os parabéns, ou você dá um prêmio, ou você dá uma folga, ou você só apenas elogia, né? Chama a galera e fala assim, ó, fulano de tal fez isso e aquilo, tô reconhecendo ele, parabéns, obrigado. Você precisa dar um reconhecimento para as pessoas. E reconhecer as pessoas tem que ser com critério, tá bom? Não pode te reconhecer por coisas pequenas, tem que ser por coisas grandes. Ah, o cara é um ótimo profissional. Eu contratei ele para me fazer XYZ. E ele faz XYZ, certinho. Enquanto o fulano, eu contratei ele fazer ABC, ele faz ABD. Aí você reconhece o cara que está fazendo XYZ. Tá errado. Você paga para ele fazer XYZ. O que está errado é o outro que não está fazendo. Quando a pessoa entrega o que você está pagando, você não tem que reconhecer. Você tem que reconhecer quando a pessoa entrega mais. Aí você reconhece. E pode ser da forma que eu falei, com parabéns, dependendo do grau, né, da atitude, né, de retorno que você vai ter, você pode dar parabéns, você pode dar aumento, você pode dar prêmio, você pode dar jantar, você pode dar viagem, você pode dar folga. E o segundo forma de dar o salário emocional é a recompensa. É a mesma coisa. Não, é algo parecido, só que com uma diferença. A recompensa é combinado. Fala, pessoal, se nós chegarmos a fazer isso, a meta tal, eu vou dar isso, tá bom? Ah, se a gente conseguir superar a meta, eu vou dar um prêmio de tantos reais. Ah, aquele colaborador que tiver o melhor desempenho, eu vou dar um jantar, vou dar uma viagem. Funciona parecido, mas a pessoa não está esperando e o outro a pessoa está esperando, foi acordado. Juntando os dois, dá o salário emocional. E muitas vezes o salário emocional ele é até mais importante do que o salário de remuneração. Muitas pessoas, muitos colaboradores saem da sua empresa não pelo dinheiro, mas porque ele não está recebendo salário emocional. E como assim muitas empresas podem ficar dentro da sua empresa não pelo dinheiro, mas também pelo salário emocional, ok? Bom, engajar tem vários assuntos aqui que a gente poderia estar falando, mas como eu só estou dando uma explanada geral sobre gestão de pessoas, vou passar um pouco mais rápido, tá bom? Porque tem o 6 e o 7. O 6 é delegar, é o que a gente estava falando. Delegar, a pessoa precisa saber delegar. Os empreendedores têm uma mania muito grande de ter medo de delegar, de a pessoa descobrir o segredo da coca dele, né? Acha que é o segredo da coca. Não, ele vai saber como é que eu funciono, como é que eu trabalho, e aí ele vai ser meu concorrente.
ou ele vai ser melhor do que eu. Não tenham medo de delegar. Delegar é extremamente importante para que você possa dar autonomia para o seu colaborador, para que ele se sinta satisfeito quando ele recebe uma delegação e também para que você, como líder empreendedor, como gestor, possa sobrar tempo para conseguir fazer sua empresa crescer. Quando a gente começa pequeno, a gente acumula muita função, a gente acumula muitas operações. E quando vai crescendo, a gente precisa delegar. Não adianta querer tomar controle de tudo, não adianta querer fazer tudo, que não consegue. Senão você não vai conseguir fazer sua empresa crescer. E quando você delega, a pessoa vai focar mais naquele trabalho, você acaba fazendo com que melhore o resultado. Você acaba fazendo com que a pessoa, como ela está focada naquele trabalho, ela consiga dar até mais resultado do que você. Então, delegue. E delegar você tem que, primeiro, entender o que você está delegando. E, segundo, explicar para a pessoa por que você está delegando. Terceiro, explicar para a pessoa a importância daquela delegação. Quarto, explicar para a pessoa como delegar. Quinto, ter indicadores que você faz o acompanhamento do que você está delegando, para você saber se a pessoa está entregando o que você quer ou não. E se o sexto, se não estiver entregando, você tem que retreinar. Você precisa treinar a pessoa. Então, são 6 passos de delegação para que você possa ter uma delegação de sucesso, tá bom? E por último, 7, o feedback. Você precisa dar feedback construtivo. Você precisa criar um ambiente bom para dar feedback para a sua equipe. Feedback nada mais é do que você alinhar a expectativa entre você como líder e o seu colaborador. Feedback nada mais é do que você mostrar para o seu colaborador aquilo que você não está gostando e aquilo que você está gostando. E o que você não está gostando, como melhorar. Todo feedback, o colaborador tem que sair da sua sala, tem que sair do feedback com ânimo. Falar, poxa, ele fez um plano de ação, ele fez ações que apontou defeitos para mim melhorar. Ele está preocupado comigo como profissional. Então ele faz o feedback, tem que fazer bem para a pessoa e não fazer mal, como a gente costuma ver em muitas empresas, tá bom? Pessoal, gestão de pessoas é um pouco disso, né? Tem muito mais que dá para a gente falar. Em cada ponto do que eu falei, dava para a gente aprofundar bastante. Mas o que vocês acharam? Falta aí 2 minutinhos. Gostaram? Foi top? Curtiram? Vamos respondendo aí. Não esqueçam que amanhã, tá bom? É às 9 horas da manhã. Eu vou falar sobre estratégia de aumentar as suas vendas. Vou dar algumas dicas, uma fórmula. Vou dar alguns, para não ser um passo a passo, né? Seria muito mais dicas mesmo. Gostaram? Vocês que me acompanharam aí? Cansaram muito ou não? Esse Everton falar bastante, pleno sabadão. Tem alguém aí? Querem dizer algo? Obrigado pelas dicas e orientações. Eu que agradeço muito por vocês estar aqui ouvindo. Fico extremamente feliz em entregar conteúdo e poder ajudar pessoas, poder ajudar empreendedores. Estou extremamente à disposição, tá bom? Vocês podem mandar perguntas no direct. De vez em quando eu ponho nos stories o box de pergunta, tá bom? Eu fico muito feliz em responder e poder ajudar pessoas, tá bom? Empreendedores, né? Acredito muito que empreendedores é que vai mudar o nosso país. Não é política, não é heróis, são nós empreendedores, tá bom? Boa, Tom, muito bom. Valeu, Marcão. Muito bom, Júnior. Amanda, obrigado. Simone, obrigado. Obrigado a todos que estiveram. Tá dando já alguns segundos aqui, ó. Já deu 20 e poucos segundos restantes. Pessoal, obrigado. Amanhã tem mais live. Espero que vocês estejam gostando. Tô fazendo de coração. Tô me doando ao máximo. Espero que realmente tenha sido bom para vocês, tá bom? Bom fim de semana. Até amanhã e muito obrigado. Tchau, tchau. Acabou aqui o tempo.